Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Tiago, tudo bem, né? Olha só, antes de mais nada eu quero agradecer a todos que assistem o nosso canal e que estão sempre aqui comentando o nosso material, né? Dando aquela palavra massa, aquela palavra de apoio, aquilo que só nos motiva a fazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para que você venha estudar. É difícil encontrar um conteúdo bom de qualidade e quando eu faço esse conteúdo, eu faço um conteúdo baseado naquilo que eu queria estudar. Então, lá no nosso material, inclusive para você que não adquiriu ainda, adquira no valor de R$ 39,90, tá bom? Quiser um desconto, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. Professor, eu quero um desconto. E aí eu posso disponibilizar um descontozinho para você bom, e aí você pode ir lá e comprar o seu material com todas as aulas prontas. Cada aula tem o seu material em PDF. Estamos fazendo simulados, já temos aí mais de 50 questões na plataforma. Essa semana mesmo eu coloquei um simulado de atualidades com 31 questões para você poder fazer, tá bom? Todas relacionadas ao conteúdo de atualidades, todas relacionadas ao conteúdo de conhecimentos gerais para cabedelo. Tá bom, galera? Então, olha só, vamos comigo? Bom, o link está aqui embaixo de compra do material. Adquira o material, galera. Você pode adquirir até 4 vezes, pode dividir em até 4 vezes no cartão, sem nenhuma dificuldade. Você tem acesso direto ao professor, a hora que você quiser. Você pode entrar em contato comigo para tirar dúvida, para falar sobre o material, para dar sugestão. E aí eu vou acatando as sugestões e aí eu vou ordenando lá o material ao jeitinho de vocês, tá certo? Então, o melhor do material de conhecimentos gerais está aqui. Vem comigo que dá certo. Investimento em educação, galera, não é dinheiro perdido. Investimento em educação, meu amigo, é você investir na sua carreira e no seu futuro, ok? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha só, o que é que eu trouxe para o nosso conhecimento de hoje aqui? Antes de começarmos a tratarmos sobre essas questões, vamos pegar essa nossa primeira questão, que é uma questão tipicamente Geografia 2.0, tá? Uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de fazer é ir marcando os pontos principais. E aí, lá no nosso edital, nós vamos aplicando o conhecimento às várias partes que o edital nos oferece. Vamos lá? Olha só. Outra coisa, aqui embaixo na descrição está o link do e-book que eu preparei para você com todas essas questões para você poder acompanhar comigo aqui essa aula. Então, se você está assistindo esse vídeo e você quer acompanhar e quer ter o melhor da experiência com 100% de aproveitamento dessa aula aqui, eu sugiro a você que você baixe o e-book que está aqui na descrição do vídeo, imprima e a partir daí você vai fazendo os apontamentos comigo aqui. Tá bom, galera? Vamos nessa? Olha só, sobre os fatores sociais, a primeira coisa que eu tenho que olhar, ó, fatores sociais que moldam o território brasileiro. Então, estamos falando sobre as bases da sociedade brasileira. Assinale a alternativa que indica os países que emitem imigrantes com status de refugiados para o território brasileiro. Bom, Tiago, esse conteúdo, ele está aonde? Onde é que esse conteúdo ele se encontra em nosso edital? Olha só, lá no edital, tá? Lá no nosso edital, nós vamos ter um assunto que vai falar sobre os refugiados no Brasil e no mundo. Vou colocar aqui, ó, os refugiados no Brasil e no mundo. Olha só, e aí nós vamos respondendo as nossas características aqui. Falando sobre o edital, e nós vamos falar um pouco sobre essa temática. E aí tem assim, ó, a assinala alternativa que indica os países que emitem emigrantes. Tiago, não são imigrantes no território, não. Galera, nós temos o chamado, o que nós conhecemos de fluxos migratórios. Tiago, o que são fluxos migratórios? São bases de deslocamento populacional. Nós temos dois tipos. Nós temos a emigração, preste atenção nisso daqui, tá? A emigração, e nós temos a imigração.
emigração. Qual a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é muito simples. Quando nós falamos aqui da base emigração, olha o e olha o i. Quando você fala a emigração, você está excluindo. E quando você fala imigração, você está incluindo. Então, nós já podemos concluir que quando nós falamos de imigração, é a saída de pessoas de um determinado país, e quando nós falamos de imigração, estamos falando da entrada de pessoas em determinado país. Então, quando você fala uma pessoa emigra, ela está saindo daquele local de origem. Quando você fala uma pessoa imigra, ela está entrando naquele local onde ela tem um objetivo. É por isso que quando as pessoas, quando entram em determinados territórios, elas entram de forma ilegal, elas são chamadas de imigrantes ilegais. Tudo isso vai estar relacionado ao que nós chamamos de fluxos migratórios, ok? Vamos resolver a nossa questão? Olha só, questão simples, né? Questão fácil. Então, é necessário saber quais são os países. Quais são os países que emitem imigrantes com status de refugiados para o Brasil? Venezuela? A galera está saindo da Venezuela devido à crise humanitária. Chile não, Guatemala também não. Olha só, Venezuela, Haiti e Síria, Líbano, Síria e Egito, Equador, Guatemala e Alemanha, e a letra E, Chile, Equador e Chipre. Você vai tirando os países que emitem. Olha só, letra B. Quais são? Nós temos a Venezuela, colocar aqui, ó, Venezuela. Nós vamos ter o Haiti, tá bom? O Haiti. E nós vamos ter a Síria. Tiago, fala um pouco sobre esses três aí. Pessoal, o que acontece é o seguinte, olha só. Quando nós falamos na Venezuela, a primeira coisa que nós devemos entender é que a Venezuela passa por uma grande base de crise humanitária. O que seria essa crise humanitária? A crise humanitária é lá do governo do Nicolás Maduro, né, que aí tem gerado uma tensão forte devido à guerra política que existe entre o governo do Nicolás Maduro e do Juan Guaidó, principalmente no início do ano passado, com as eleições. Então, muitos venezuelanos, eles saíram da Venezuela fugindo desses conflitos, dessas guerras, dessas guerras não, né, dessas perseguições políticas, perseguições sociais e a questão da fome, que muitos locais na Venezuela não estavam tendo mantimentos o suficiente para disponibilizar à população. Então, isso gerou um descontentamento em parte da população, fazendo com que elas viessem a emigrar do seu território. E aí, quando elas chegam ao Brasil, elas vão até, né, a junta lá da Polícia Federal, vão até a junta dos refugiados, e aí tiram toda a sua documentação, a documentação para ter direito ao trabalho, para ter direito a exercer suas atividades no território brasileiro, e aí elas se encontram como status de refugiado, tá? Refugiado. E o que é um refugiado, Tiago? É uma pessoa que passa por alguma crise no seu país, que é reconhecido como um país que está passando por problemas socioeconômicos, e assim o país ele dá asilo a esses imigrantes, tá? E o Haiti, Tiago, nós chamamos de guerras civis, tá? Guerra civil. A guerra civil local devido aos problemas políticos. Agora não mais, mas nós tínhamos aí um grande problema relacionado ao Haiti. Por quê? Porque o Brasil tinha o que nós chamamos de missão de paz. Missão de paz, onde o Exército Brasileiro exercia suas atividades para garantir a paz em países como o Haiti. E a Síria, né? A Síria, que é um país, tá, da região do Oriente Médio. Eu não digo nem tanto assim relacionado aos refugiados no Brasil, mas a Síria emite parte de seus emigrantes para duas grandes regiões do território. Nós vamos ter para a África e para a Europa. Quando nós falamos de África, nós temos a França, né? A França que recebe
Desculpa, pessoal, eu ia colocar aqui embaixo, terminei colocando aqui na África. Desculpa, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Ok, vamos para cá. Ó, nós falamos de Europa, lembrando de dois. Nós temos a França, que recebe alto número de refugiados, e a Alemanha, que também recebe alto número de refugiados. E na África, a parte norte da África, que apresenta uma grande caracterização desse deslocamento populacional, né? Nós vamos chamar de África setentrional. Tá bom? Então, muito cuidado. Quais são os países que mais emitem imigrantes para o território brasileiro? A Venezuela, o Haiti e a Síria. Quais são os problemas que ocorrem nesses países? Estão aqui, ó. Guerra civil no Oriente Médio. Vou colocar ainda crise humanitária na Venezuela, guerra civil no Haiti e na Síria. Quais são os problemas? Cuidado nessa palavrinha aqui, ó. Terrorismo, principalmente com a forma que atua o Estado Islâmico do Levante, tá bom? Então, muito cuidado na atuação do Estado Islâmico relacionado a esses países, especialmente no Oriente Médio africano e o Oriente Médio europeu, beleza? Então, aqui, nessa nossa primeira questão, a letra C. Vamos passando para a segunda? Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos, tá? Vamos pegar o nosso marca-texto aí, pega o marca-texto, vamos fazendo aqui as nossas marcações, né, dos pontos mais interessantes, e aí a gente vai desenrolando muito bem o nosso assunto. Vou colocar uma coisinha mais branda aqui, ó. O processo de globalização, iniciado nas últimas décadas do século XX, quando nós falamos das últimas décadas do século XX, estamos falando aí exatamente a partir de 1970, tá? Veio acompanhado da adoção de políticas neoliberais. Olha os dois assuntos unidos aqui, ó. Por grande parte dos países. Entre as medidas abaixo, qual não se classifica como a base ou características neoliberais? Fácil, né? Só que aí você deve tomar cuidado, por quê? Porque ele está pedindo aqui, ó, não se classifica. Redução de tarifas alfandegárias é uma tendência neoliberal. Aqui nós falamos sobre a redução de impostos. A redução de impostos não é a melhoria das condições e das características regionais entre os países? Pois bem, é uma característica neoliberal. Emprego de políticas protecionistas? Aqui está errado. Por que políticas protecionistas? É você fechar, né? É você fechar a economia, ou seja, é você fechar as portas da economia. Isso está acontecendo hoje, atualmente, entre China e Estados Unidos. É até um conteúdo bem atual para você se ligar aí na parte de atualidades, tá? Privatização de empresas estatais, certíssimo, é uma tendência neoliberal. Nós vemos a privatização de empresas que tipicamente do governo, que agora, devido à venda de acionistas, terminam sendo empresas privadas em parte, tá? Incentivo à regulação de preços de mercado, também, isso aqui é a alternância, tá? É volúvel, ou seja, você tem aí um preço de mercado que muda conforme a tendência nas épocas do ano. Diminuição do papel do Estado na economia, certíssimo. Isso aqui é a principal, até colocar aqui, ó, principal característica do, olha só, do neoliberalismo. O que seria isso? É a intervenção parcial do Estado. Então, o que não se encaixa à teoria neoliberal é exatamente o emprego de políticas protecionistas. A globalização é uma grande caracterização do que nós chamamos de aldeia global, tá bom? De aldeia global. O século XX é uma grande base que, a partir de 1970, começa a agir sendo uma tendência neoliberal de políticas neoliberais, tá bom? Essa política neoliberal vai estar lá no nosso conteúdo relacionado ao liberalismo. Tudo certo, galera? Vamos passando aqui. A nossa terceira questão, vamos, como de costume, né? Vamos pegando aqui o nosso marca-texto.
Sobre as bases das questões raciais, principalmente no Brasil, podemos destacar. Olha só, aqui nós vamos ter um conteúdo que vai falar sobre os conflitos étnicos e raciais no território brasileiro, está lá no nosso edital. Sobre as bases das questões raciais, principalmente, o que é que vai ocasionar o embasamento dessas questões raciais? Desigualdades socioeconômicas, cyberbullying, racismo e xenofobia, anti-etnia ou diversidade regional? Bom, a resposta correta é a letra A, as desigualdades ou desigualdades socioeconômicas. Por quê, Tiago? O cyberbullying não, porque o cyberbullying é ocasionado através das tecnologias. E a tecnologia, quem utiliza é quem? É o próprio homem. Se fosse aqui o homem, com certeza poderia ser uma questão com dupla resposta. Mas o cyberbullying é ocasionado pelo homem utilizando o quê? A tecnologia. A tecnologia por si não desenvolve o cyberbullying. Racismo e xenofobia são as causas, não as bases das questões. São as causas aqui, ó, nós chamamos de consequências. Tá? As consequências dos conflitos étnicos e raciais. Anti-etnia, esse termo nem existe. E diversidade regional você poderia até marcar, mas a diversidade regional é um fator tipicamente cultural, tá? Que você não pode atribuir esse fator às questões raciais, a não ser que a questão fale algo específico, perguntando a você sobre as disparidades regionais. Eu posso até colocar aqui, ó, disparidades regionais. Aí sim, aí a questão nós poderíamos ficar com a pulga atrás da orelha relacionado a essa alternativa. Então, no nosso caso aqui, são as desigualdades socioeconômicas. E o que seria esse fator socioeconômico, Tiago? Ó, socioeconômicos. Socioeconômicos, sociedade e economia. Tiago, o que seria isso? É o detrimento, é um relacionado ao outro. E aí nós temos aqui o território nordestino, nós temos o território sudeste, tá? Sul e centro-oeste. Dessas regiões aqui, qual delas vai apresentar a maior complicação ou as maiores características relacionadas aos problemas socioeconômicos? Olha só, região Nordeste. Mas dentre as desigualdades socio-regionais, região Sudeste devido ao quê? Devido ao quantitativo populacional. Então, muito cuidado com uma questão como essa, tá? E a nossa última questão, né, para nós fecharmos esse nosso momento aqui, ó, vamos pegar o nosso marca-texto, só dando a dica para você, adquira o material tá lindo, meu amigo, tá um dos melhores materiais que eu já fiz e isso eu posso garantir a você. Olha só, as unidades de conservação, vou pegar aqui, pegar o marca-texto para ficar melhor. Olha só, as unidades de conservação estabelecidas no Cerrado, olha só, região brasileira e aspectos atuais, foram criadas para proteger o bioma de algumas atividades humanas que constantemente ameaçam. Assinale a alternativa que indica as principais atividades que atualmente ameaçam o Cerrado. Tiago, onde é que está isso daqui? No nosso edital. Galera, lá no nosso edital, nós vamos ter um conteúdo que fala sobre os problemas ambientais. E aí, Tiagão, onde é que está? Agricultura do café e atividade industrial, desmatamento para o aproveitamento da madeira e plantações de cana-de-açúcar, estabelecimento de polos industriais e abertura de rodovias, agricultura da soja e pecuária extensiva, desenvolvimento das atividades exportadoras. Olha só, a correta é a agricultura da soja e a pecuária extensiva. Por quê? Se você pegar o território brasileiro, olha só, deixa eu tentar fazer aqui, só para você ter uma ideia. Ó, você pegar o território brasileiro, você vai ter o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, porque se você pegar o território brasileiro, você vai ver o seguinte. Você vai ver que toda essa área aqui, ó,
é uma área que apresenta o que nós chamamos de expansão da agropecuária. Agropecuária. Isso aqui é o quê? É a expansão do cultivo da soja e a expansão da pecuária extensiva. Tem ameaçado principalmente o cerrado brasileiro. Isso aqui é um dos principais problemas ambientais que nós temos na atualidade. Que problema é esse, Tiago? Eu tenho falado aqui, volto a repetir. É o que nós chamamos de arco do desmatamento. Tá bom, galera? Pessoal, essa é a nossa segunda parte das super dicas de uma série que estamos fazendo aqui no nosso canal. Agradeço a você pela paciência e olhe, vamos conosco aí, faltando aí um pouco mais de um mês para a nossa prova, nós não podemos esquecer de estudar o conteúdo completo. Então vem comigo, adquira o material, baixe o e-book aqui na descrição e vamos estudar juntos. E qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp que estarei à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você e galera, até a próxima.